Belezinha, e aí da poltrona, tudo tranquilo? Tá nervoso pra esse sábado não? Fluminense e Vasco, hein? Que é clássico. Cara, complicado. Em 1961 e 62, aquela equipe de 61, 62 ficou 13 clássicos sem vencer. Depois eu acho que foi em 95 e 96 também aconteceu a mesma coisa. E agora, né, temporada 23, agora partindo para 24, o Fluminense está a 13 clássicos sem vencer. O último clássico que o Fluminense venceu foi no dia 9 de abril de 2023, aquele 4-1 em cima do Flamengo, o bi estadual em cima do nosso maior rival. Depois disso o Fluminense não ganhou mais clássico nenhum. Agora, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, nós temos o Vasco pela frente às 16 horas. Galera, o torcedor do Vasco comprou os ingressos dele. O torcedor do Vasco vai em massa lá no setor norte. Vamos fazer a nossa parte. Vamos bater de frente com os caras na arquibancada também. E é um jogo importantíssimo, porque o Fluminense vem de empate, jogando em casa contra o Red Bull Bragantino, e depois o Fluminense empatou não, foi derrotado, tomou um sapé caiá do Bahia lá na Fonte Nova. Então o Fluminense só tem um ponto em 2 jogos. Nesse momento, o Fluminense é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro. Mas se for pela estatística, se for pelos números, nu e cru, o Fluminense caminha para uma outra derrota. E nesse momento, o Fluminense está empatado com a geração de 61, 62, 95 e 96, com 13 derrotas em clássico. Partindo para a 14ª derrota, esse elenco entraria para a história novamente. Depois de conquistar a Libertadores e a Recopa, seria o elenco que ficou 14 clássicos sem vencer. Por favor, longe disso, nós não queremos esse estresse e essa marca para esse elenco tão histórico, tão importante, essa marca para o nosso querido Fernando Diniz, que todos vocês amam. E o que a gente precisa fazer para vencer esse clássico contra o Vasco? A gente tem um retorno importante, que é o Keno, deve ser relacionado, voltando de contusão, é uma opção para o segundo tempo, não deve começar jogando a partida, porque o Marquinhos está indo muito bem, mas o que mais me chama a atenção e a necessidade que é urgente é o setor defensivo do Fluminense. Eu vou sempre bater nessa tecla. Vai que em algum momento, ele zapeando pelo YouTube, o Fernando Diniz encontra o canal Tricolada e vê eu falando a mesma coisa sempre. Principalmente nesse jogo contra o Vasco da Gama, contra o time da Caravela Afundada, o Fluminense precisa de uma zaga mais alta. E também muita atenção nessa bola longa, nessa bola esticada e nesses contra-ataques. O Vasco é um time mequetrefe. O Vasco, se eu não me engano, ele estreou com vitória sobre o Grêmio por 2-1, depois perdeu para o Bragantino, lá em Bragança, na terra da linguiça, ou salsicha, sei lá qual alimento, perdeu por 2-1, venceu o Grêmio por 2-1 em casa e perdeu por 2-1 fora contra o Red Bull. Mas é um time mequetrefe, mas tem jogadores jovens, principalmente ali no meio de campo, que gostam da correria, e é bem provável que ele coloque o Rossi, iniciando a partida contra o Fluminense, para dar bola para o Fluminense, apostar nesses erros de passe, ou até jogando uma linha mais adiantada, dificultando a saída de bola do Fluminense, apostando no erro e principalmente no contra-ataque e na velocidade. Outra coisa que me chama muita atenção no time do Vasco e que o Fluminense precisa colocar uma zaga alta para essa partida é o Lucas Piton pelo lado esquerdo, que é um bom lateral, que apoia muito, tem um bom cruzamento, e o Vasco, ele além da velocidade, do contra-ataque que é muito forte, o Vasco também aposta muito nessa bola aérea jogada para o Vegete. O Vegete é um exímio cabeceador, é um pouco caneludo com a bola nos pés, mas quando a bola vem aérea, ele costuma encestar. E a minha preocupação é a insistência, é a escalação do Martinelli na zaga e a permanência do Lima no meio de campo, não combatendo e não alimentando o ataque ou fornecendo passe de qualidade no meio de campo. Eu acho que seria mais interessante esse reposicionamento do Martinelli no meio de campo e colocar um zagueiro mais alto. Quem sabe o Manuel ao lado do Felipe Melo. O Manuel tem uma boa bola aérea, o Manuel também sabe fazer gol em bolas paradas, no escanteio.
ele tem essa jogada aérea como seu forte, até o Felipe Andrade, que é um zagueiro mais rápido, principalmente para esses contra-ataques. O Felipe Andrade ele tem esse retorno mais rápido, mas nunca manter o Martinelli como zagueiro, ainda mais tendo o Vegete na área do Fluminense, disputando com o Martinelli ou com o André na bola aérea. É um desespero total na zaga do Fluminense. Então é necessário que o Fernando Diniz abandone as suas ideias fixas, as suas invencionices e faça o natural, faça o simples e faça o que é o melhor para o Fluminense de acordo com o adversário. O Fernando Diniz, quem sou eu para ensinar o Fernando Diniz, né? Um treinador tão vitorioso, com Libertadores, com Recopa, com Campeonato Carioca, quem sou eu para ensinar? Mas o óbvio, às vezes, é necessário ser dito. A defesa fica muito baixa com o Martinelli, não questionando a qualidade, porque ele tem uma qualidade tremenda. E ele está na zaga para dar essa saída de bola com mais facilidade e com mais qualidade. Tem um porquê. Eu sei que existe um porquê do Martinelli estar jogando de zagueiro. Não é uma coisa aleatória, é porque ele enxerga a necessidade. Vamos lá. O Fernando Diniz é um treinador que visa o ofensivo. Ele visa estar com a posse de bola. Então, quando ele coloca o Martinelli ali, ele está preocupado unicamente nessa saída de bola e o que o Fluminense vai fazer com a posse de bola e como chegar à rede adversária. Esse é o único pensamento dele. Só acho que ele deve olhar também quando o Fluminense não tem essa posse de bola. Eu acho que nisso ele peca. Quando a bola está com o adversário, quando a bola não está com a gente, ele tem que ter um maior cuidado com relação a isso. Ele deve olhar para o Vasco da Gama e ver na figura do Piton pelo lado esquerdo, desse meio de campo mais jovem, Matheus Carvalho, um rapaziada ali que tem entrado no meio de campo do Vasco, que puxa um bom contra-ataque, o Rossi, que é da correria, principalmente o Piton, que tem um baita, um dos melhores laterais esquerdos para mim do futebol brasileiro, acho que merecia até chances em seleção. Essa bola cruzada e o Vegete, que é um exímio cabeceador, quanto mais ele colocar um zagueiro baixo, um zagueiro de baixa estatura para jogar ao lado do Felipe Melo, e certamente o Felipe Melo, que está voltando, foi poupado no último jogo do Fluminense por causa de desgaste físico, e certamente é natural, aos 45 minutos, no intervalo do jogo, ele será substituído, e praticamente com o recuo do André para a zaga, e novamente, certamente, jogaremos o segundo tempo com André e Martinelli na zaga, né, se formos seguir o que passa pela cabeça do nosso treinador, e essas ideias ele não muda, ele mantém, é isso que ele acha que é o certo, infelizmente. Então podemos ter um segundo tempo com André e Martinelli na zaga, com o Vegete com quase um Golias, com 3 metros de altura para cabecear ali, não é um desespero para a zaga do Fluminense. Acho que o Fernando Diniz tem que abandonar essas ideias, esses pensamentos dele e olhar para o adversário e formar o seu time, o seu setor defensivo, a sua zaga na necessidade do ataque adversário. Se você tem um centroavante que é bom na bola aérea, você coloca a zaga um pouquinho mais alta e fecha o meio de campo. E espero que também que ele corrija essa fragilidade do Fluminense no meio de campo. Há um buraco, há um intervalo grande. O Lima não dá o combate necessário na entrada da área, uma ocupação de espaço. O André está sozinho nessa função. Precisamos preencher esse espaço e não dar liberdade. Porque se deixarmos essa entrada da área vazia, como deixamos no jogo contra o Bahia, se o Martinelli for mantido no setor defensivo, contra atacantes altos e bons laterais que o Vasco tem, a chance de a gente emendar aí na 4ª derrota em clássico é grande. E eu creio que nenhum de vocês gostaria de ter essa marca de 14 clássicos sem vencer. Nem o Fernando Diniz, porque isso só vai fazer com que a crise vá se avolumando e crescendo cada vez mais. As críticas aumentando, a procura de um zagueiro se tornar desesperadora e a chance de erro só aumenta, e a gente não quer isso no nosso Fluminense. Espero que ele faça o simples. Aumente a zaga com a entrada do Felipe Andrade ou a entrada do Manuel, e o Fluminense joga com 2 zagueiros da função.
Vamos aguardar e vamos torcer para que o Papai do Céu ilumine a mente do nosso treinador. Deixa o like, se inscreva no canal, clica aqui no meu link aqui embaixo na descrição da Amazon. Caso você faça qualquer compra, compre pelo meu link. Conto com você. Até o próximo vídeo. Fui!